Esta primeira faixa é uma breve explicação do relaxamento e da programação. Eu sou Francisco Nóbrega de Lima e estou contente por estar agora aqui consigo. E tal como todos os que colaboraram para que este trabalho chegasse às suas mãos, estou feliz ao vê-lo no caminho certo para o seu emagrecimento e para o sucesso em todas as áreas da sua vida. Como são vários os discos ao seu dispor respeitantes à saúde e a outras funções específicas, parte desta introdução será semelhante à de outros já editados ou a editar, porque se pode dar o caso de alguém só adquirir um deles, e essas partes são demasiado importantes, pois nelas se descreve o que se deve fazer e o que se vai passar ao nível do seu corpo físico e mental, durante um relaxamento dinâmico com visualização criativa, durante o qual os seus vários níveis de consciência se manterão despertos e alerta, o que lhe permitirá intervir em qualquer altura necessária com o seu pensamento. Não se trata, por isso, de um estado hipnótico, onde a sua capacidade de reação está muito diminuída. Da mesma forma que no princípio do relaxamento lhe vou pedir que feche os seus olhos, no final vou pedir-lhe que os abra. Mas saiba que durante o relaxamento e em qualquer altura que o desejar, por uma necessidade ou por uma emergência, poderá sempre abrir os seus olhos e estará logo bem desperto e pronto a atuar com todas as suas capacidades. E posso agora também dizer-lhe que fazer um relaxamento por dia é bom, 2 é melhor e 3 será ótimo. Se quaisquer outros pensamentos lhe ocorrerem durante a sua programação e o distraírem, isso é perfeitamente normal, principalmente durante as primeiras sessões. Mas nesse caso, simplesmente afaste-os calmamente e tome de novo atenção à minha voz. E de cada vez que o fizer, ficará mais forte e com mais controle nesses níveis mentais em que se encontra nessa altura. É claro que não é aconselhável ouvir o relaxamento com programação que acompanha esta explicação e que se encontra na faixa seguinte, enquanto guia o seu carro, porque nele se sugere que feche os seus olhos e se relaxe completamente. Mas poderá, no entanto, escutar esta primeira faixa. Além dos problemas de saúde física que um excesso de peso poderá trazer associados, existe ainda o aspecto psicológico, que inclusive pode levar a uma depressão, normalmente derivada a uma baixa autoestima, por a pessoa não gostar e não se sentir bem no seu próprio corpo. Além do seguimento médico necessário nestes casos, se essa depressão teve a sua origem numa baixa autoestima devido a um peso exagerado, dificilmente haverá medicamento que a cure, porque o que lhe deu origem, a baixa autoestima por excesso de peso, continua a existir. Mas podemos sem dúvida dar uma grande ajuda na sua cura total, ao dirigirmos todas as nossas forças e capacidades num programa de emagrecimento. E logo verá a sua autoestima a regressar dia a dia, à medida que vai perdendo alguns quilos que tinha a mais. E o principal no início é levar uma vida calma e não criar qualquer tipo de stress ou de tensão devido a esse problema de excesso de peso. E esta parte é muito importante, porque se criarmos stress com a nossa vontade de emagrecer, ao fazer o programa deste disco ou qualquer outro, as energias negativas associadas ao stress vão tirar muito do efeito que qualquer método nos poderia trazer. Devemos, em vez disso, sempre pensar na célebre frase: não há nada que eu não possa fazer.
Existiam apenas coisas que até agora eu ainda não tinha aprendido a fazer. Na programação neurolinguística, e que sucintamente significa a forma como usamos os processos neurológicos para expressar os nossos pensamentos, um dos primeiros ensinamentos que se aprende é que podemos ter tudo e todas as condições necessárias para desempenharmos qualquer missão ou alcançar determinado objetivo. Mas nada conseguiremos fazer bem feito se não tivermos a autoconfiança para podermos afirmar com total sinceridade para nós mesmos a frase "Eu sou capaz". Assim, antes de começar o relaxamento com programação para emagrecer da faixa seguinte, desligue o seu aparelho após escutar esta primeira faixa e sinta profundamente em si que é capaz. Pois se outros já o conseguiram, você também o consegue. Sinta isso como uma verdade inquestionável, com uma grande certeza, mesmo que não saiba de onde essa certeza lhe vem. Pense com toda a força do seu eu interior. Se os outros conseguiram, eu também o consigo. Não crie ansiedade pesando-se todos os dias, porque principalmente no início, o seu peso poderá ter algumas flutuações. Por isso, pese-se só uma vez por semana. Se anda a fazer qualquer outro programa de redução de peso, não deixe de o fazer se o desejar. Mas sem dúvida que ao associar a ele esta programação, os resultados serão muito mais rápidos e visíveis. Acredite que é capaz e será capaz. E lembre-se que para acreditar basta não pôr a dúvida. Assim é e assim será. Lembre-se de que quanto mais forte for a sua necessidade, o seu desejo, a sua crença e a sua expectativa, mais potente e com melhores e mais rápidos efeitos será sem dúvida a sua programação. E é extremamente importante que diga várias vezes a si mesmo e que o sinta como verdadeiro, que é tanto merecedor como capaz de conseguir emagrecer. Porque durante esta programação irá ter em si um aliado muito poderoso que é o seu subconsciente, atualmente apelidado de consciência interior. Tem só que o pôr a trabalhar para si e não contra si, como possivelmente esteve até agora. De início, é melhor começar a fazer os seus relaxamentos na posição de sentado, para não haver o perigo de adormecer, já que as suas ondas cerebrais vão baixar para níveis nos quais você normalmente adormecia. E por isso, pode haver o perigo de deixar de ouvir a minha voz, se bem que mesmo estando dormindo, o seu subconsciente tudo estará ouvindo e gravando, pois ele está sempre acordado e alerta 24 horas por dia. Mas com o tempo, poderá fazê-los deitado ou na posição que seja a mais confortável para si. Alivie qualquer peça da sua roupa que esteja a incomodá-lo. Não cruze as suas pernas nem os seus braços para que a sua circulação se faça com toda a normalidade. Respire sempre normalmente e principalmente não crie qualquer tipo de tensão em si durante um relaxamento. Ou seja, se sentir comichão em alguma parte do seu corpo, coce-se. Se sentir necessidade de tossir, tussa.
Se sentir que precisa de mudar de posição, mude, etc. E se sentir em qualquer altura necessidade de abrir os seus olhos, abra-os. Mas lembre-se que neste último caso, e só nele, deverá recomeçar o exercício desde o seu início. Os resultados a serem alcançados podem ser mais rápidos se preparar o seu subconsciente para aceitar as sugestões positivas de cada programação que vai executar. Assim, antes de a escutar, invista uns breves momentos de, em plena consciência e com os olhos abertos, pensar no que vai ganhar se aceitar as sugestões e diretivas dadas durante a programação da faixa seguinte. Pois se criar um forte desejo com o fim de atingir uma determinada mudança em si, ela virá sem dúvida muito mais rapidamente. Quanto ao número necessário de repetições da mesma programação para se consiga atingir o fim para o qual a estamos fazendo, isso depende de muitos fatores, especialmente do seu grau de sugestibilidade, da sua vontade em acreditar no que está fazendo, da sua confiança em si, do grau do seu desejo em que aconteça, das suas crenças, do número de repetições deste exercício e, neste caso de diminuição de peso, depende ainda do número de quilos que pretenda perder. Durante os relaxamentos, vai-se manter acordado e com consciência, no nível mental, ou seja, com uma frequência cerebral em que até agora estaria de certo a dormir. Estará num denominado estado alterado de consciência, e o pior que lhe pode acontecer no princípio das sessões, se não se controlar completamente, é adormecer de um sono normal e natural durante o relaxamento, acordando também naturalmente mais tarde, sentindo-se melhor do que antes de ter começado a fazer o exercício. Mas saiba que mesmo que adormeça, o seu subconsciente estará escutando a voz gravada e procedendo de acordo com o que estará ouvindo. Se anda a tomar algum medicamento receitado pelo seu médico, não deixe de forma alguma de o tomar, mas aumente-lhe a eficácia na altura em que o toma, imaginando nesse momento a acontecer no seu corpo exatamente o resultado pretendido pelo seu médico quando lhe o receitou. De certo que até hoje, quando comia certos tipos de alimentos que todos nós sempre ouvimos dizer que engordam, pensava que também assim eles iriam engordar. Pois bem, a partir de agora, quando tiver mesmo de comer esses alimentos, vai alterar essa sua forma de pensar, pois nessas alturas vai dizer mentalmente para si mesmo o seguinte: o que eu estou comendo vai-me emagrecer 500 gramas. E imagine enquanto come que está de facto a emagrecer. É muito, mesmo muito importante que faça desde já o seguinte: de uma revista ou de um jornal, recorte um ou mais corpos de pessoas bem feitas e esbeltas. Corpos como deseja que o seu venha a ser. E cole fotografias da sua cara nesses corpos e depois coloque-os em sítios onde de vez em quando os possa ver. Todas as vezes que olhar para essas montagens fotográficas, deverá pensar, ou melhor ainda, dizer em voz alta, se o puder fazer, o seguinte: este sou eu. É assim que eu me pareço, é assim que eu sou.
Quantas mais vezes por dia pensar isto ao ver essas colagens fotográficas, muito mais rapidamente atingirá os seus objetivos. Pois nessas alturas, a sua vontade de emagrecer dominará os seus pensamentos ao nível do seu subconsciente, tal como a sua imagem, já com o peso que deseja ter, virá ao seu pensamento, e isto até atingir o peso que pretende. Quando lhe for possível, procure um local calmo, tente não ser incomodado durante aproximadamente os próximos 30 minutos. Se possível, desligue o seu telefone e dê começo ao seu relaxamento e programação, se for esse o seu desejo. Certifique-se sempre primeiro que está sem fome e sem sede, que não precisa de satisfazer nenhuma necessidade fisiológica e que está sem frio. E se for este último caso, tape-se com um cobertor ou um lençol, pois ao relaxar-se a temperatura do seu corpo vai baixar levemente. Como em qualquer programação, deverá, antes de a fazer pela primeira vez, escutar a faixa seguinte, que é a número 2, até ao fim com os seus olhos abertos, para que saiba o que lhe vão pedir, para imaginar e visualizar durante o relaxamento, e assim não ser surpreendido durante ele, o que poderia fazer com que saísse do nível mental ideal em que se vai encontrar. Vários tipos de relaxamentos e programações com várias funções específicas estão ao seu dispor no mesmo local onde adquiriu este que está escutando. Vamos então começar o seu exercício e lembre-se de que estarei sempre durante ele ao seu lado, com a minha voz, para o guiar e ajudar em tudo aquilo que necessita. Desejo-lhe muita paz, prosperidade, saúde e amor.